Bom dia, pessoal. Eu vou gravar esse vídeo rapidinho para falar com vocês a respeito de um assunto que eu estava conversando com um amigo querido que mora bastante longe, ele mora na África, e a gente estava conversando a respeito de sofrimento, a respeito de fase de vida, a respeito de vencer resistências, e aí a gente começou a falar de frequência energética e eu resolvi gravar esse vídeo para vocês para compartilhar um pouco do que a gente conversou. Eu já gravei um vídeo sobre formas de aumentar a nossa frequência energética. Chequem a seção de informações desse vídeo. Se você está assistindo esse vídeo no Facebook ou em qualquer blog, em qualquer lugar, você precisa acessar o vídeo dentro do YouTube, onde vai ter essas informações gerais para você checar esse link que eu vou passar para vocês desse vídeo antigo. Eu acho que esse vídeo antigo, ele esclarece muito bem, né? Porque assim, o que é frequência energética, né? Tudo tem uma frequência. É a frequência de vibração da energia, né? Então, quanto mais condensada a energia no estado da matéria, menor a frequência energética, e quanto mais luz, né, nós somos, maior a nossa frequência energética. E na verdade tudo tem uma frequência energética. Essa frequência energética é a frequência na qual a energia de determinado corpo vibra. E o processo, né, que a gente chama o Buda, né, principalmente chamou de iluminação. Buda em sânscrito significa iluminado, Cristo em aramaico significa iluminado. Então todas as técnicas de desenvolvimento pessoal, todas as técnicas de desenvolvimento dessa espiritualidade visam essa iluminação, visam na verdade a gente vibrar em frequências mais elevadas, frequências energéticas mais elevadas. E existem muitas formas da gente fazer isso, né? Nesse outro vídeo, se vocês tiverem interesse, eu sugiro algumas coisas lá, mas hoje eu queria falar especificamente a respeito de resistência, porque resistência é a dinâmica, é o fenômeno, é o comportamento que mais faz com que a nossa frequência energética caia, né? Diminua, porque tudo no universo está em constante movimento. Dentro do taoísmo a gente tem, né, o I Ching, que é o Tratado das Mutações, que o conhecimento não se sabe se desenvolvido, não se sabe se aprendido, não se sabe se recebido de alguém, mas de como as coisas estão em constante mudança, as coisas estão sempre evoluindo na direção de alguma outra coisa. E a impermanência, o fluxo constante, ele é a causa do nosso maior sofrimento, porque a gente tem um ego, e esse ego serve para fazer com que a gente se sinta bem. O ego, ele está sempre priorizando o bem-estar em detrimento do mal-estar. O tio Freud falou disso lá em 1800 e bolinha, princípio do prazer, né? A gente está sempre em busca do princípio do prazer. Ele falou também de pulsão de vida, pulsão de morte. Então essas duas forças, uma que nos leva na direção daquilo que a gente quer viver e uma outra que parece que segura, uma outra que parece que é pura fonte de resistência. Bom, no taoísmo a gente tem aqui Yin e Yang, né? Essas duas forças, a dualidade, céu e terra, homem e mulher, bem e mal, luz e escuridão, movimento e estagnação. E o ego, como ele está sempre tentando, na verdade, te manter numa posição de conforto, porque qualquer mudança de estado, qualquer saída dessa zona de conforto causa desconforto, causa mal-estar, causa medo, causa uma necessidade de adaptação. Muitas vezes não é dor o que a gente sente, é simplesmente essa saída dessa zona de conforto. E isso é ruim, a gente categoriza, né? Nossa mente está presente na dualidade, bom, ruim, então a gente categoriza qualquer coisa que seja minimamente desconfortável como ruim, e a gente evita essa mudança o tempo todo. E tudo aquilo que evita, tudo aquilo que tenta controlar esse movimento natural, tudo aquilo que tenta restringir a fluência da vida, o jeito como as coisas acontecem, gera estagnação de energia, estagnação gera baixas vibrações energéticas. Então, o ego, a gente se deixar mover pelo ego, é uma das formas mais eficientes de baixar a nossa frequência energética. Então, eu acredito que assim, todo o trabalho que eu desenvolvo com as pessoas que me procuram, seja aqui no meu consultório, seja por atendimentos em Skype, sejam pessoas queridas que se transformaram em amigos, que chegaram até mim através desse trabalho que eu desenvolvo, desses vídeos que eu gravo, e, enfim, dessa vida internética que eu tenho, eu percebo que a causa do sofrimento é
há resistência. As coisas são como são. Você pode deixar que elas sejam como elas são, ou você pode tentar fazer com que elas sejam alguma coisa além do que elas são. Mas eu acho que todo esforço em tentar transformar uma coisa que... claro que a gente tem que tentar sempre, né? A gente tem que agir na direção daquilo que a gente quer conquistar, mas isso não significa não deixar as pessoas serem quem são, não respeitar o ciclo natural das coisas, não respeitar que muitas vezes existe um motivo maior para aquilo estar acontecendo com a gente, né? Se você está fazendo tudo aquilo, o que você pode para determinada coisa acontecer e essa coisa não acontece, conte com a possibilidade de que o melhor para você seja que essa coisa não aconteça. Por exemplo, eu lembro até hoje quando teve aquele desastre da TAM aqui em São Paulo, do avião da TAM que caiu no prédio da TAM, foi uma coisa horrorosa. Eu, infelizmente, conhecia uma pessoa que estava a bordo e uma outra pessoa que eu não conhecia, eu vinha conhecer depois, e conversando sobre esse incidente, essa pessoa falou: Flávia, aquele dia eu perdi o voo. E até saber que o avião tinha caído, eu estava me amaldiçoando por ter perdido aquele voo. Eu estava me amaldiçoando porque eu ia perder a reunião em São Paulo. Eu estava me amaldiçoando porque o negócio que eu ia fechar, eu não ia mais fechar, e todas as consequências negativas que isso ia ter para minha vida. E quando aquele avião caiu, eu entendi que há males que vêm para o bem. Porque esse mal é uma resistência. Você fez tudo o que você podia para pegar o voo e ainda assim você perdeu o voo. Algumas vezes não é para você estar naquele voo, algumas vezes não é para você estar em determinado relacionamento. Muitas vezes as pessoas também fazem isso, putz, fica nessa brincadeira de gato e rato, né? Então eu e meu marido, eu e meu namorado, quando eu quero, ele não quer, quando ele quer, eu não quero. Desencontros. Deixa as coisas serem como elas são. Observe quais são as suas resistências. E por que estar em meio à natureza, por que aromaterapia, por que terapias com cristais, ou então você tá na companhia de pessoas que te inspiram, ou então você ouvir um vídeo motivacional no YouTube, ou então você, enfim, fazer uma leitura positivista. Por que é que essas coisas fazem bem? Porque essas coisas não têm resistência. Os cristais, eles não estão resistindo em ser quem eles são. Uma pessoa que está falando a opinião dela sobre determinado assunto, se essa opinião evidentemente casa com aquilo que você concorda, essa pessoa não está resistindo a nada. A natureza não resiste. Imagina o que seria do outono se as árvores se resistissem e não deixassem as folhas caírem. A gente não deixa as nossas folhas caírem. A gente fica tentando segurar a folha o tempo todo. Porque chegou no verão e a gente está no auge da nossa vida e a gente não quer abrir mão de nada. E a nossa frequência. Então pense sobre isso. Quais são suas resistências? Ao que você vem resistindo? Experimente abrir mão. Experimente adotar essa postura de observador. E simplesmente como se você pudesse sair do seu corpo e olhar mesmo, assim, né? As coisas de cima. Entender o que está por trás disso tudo. Namastê. Ótimo dia para todos. Tenham uma maravilhosa experiência de autoconhecimento e de percepção das suas próprias existências. Deixa aí. Beijo.